beleza? Para finalizar, eu vou deixar com vocês o Carlos Brasil. Ele participou do programa Seleção Sport TV, inclusive é o Pedrinho que vai abrir fazendo a pergunta. Ele vai falar de alguns temas muito interessantes, como é que está sendo essa transição dos jogadores da base ao profissional, e no final ele vai cravar, o Vasco vai subir para a primeira divisão. E aí, você consegue confiar que esse time realmente vai subir? Com vocês, Carlos Brasil. Falou que veio da base, eu sei disso, e o trabalho foi muito bem realizado no teu processo nas categorias de base do Vasco. E a minha pergunta é sobre isso. Você falou sobre contratações, do clube ter uma ideia de jogo, isso facilita para você contratar de forma pontual. E alguns clubes, eles têm um DNA, uma identidade já identificada assim por natureza. E o Vasco, por característica, tem uma base que sempre forneceu grandes jogadores para a equipe principal. Qual o processo? O que você encontra na base do Vasco hoje, que você dá uma saída no Corinthians e volta já num cargo profissional? O que você faz de processo de transição da base? E se existe alguma meta de elenco, tipo, meu elenco profissional, eu vou ter 40% dos jogadores formados da base. O que você encontrou aí nesse retorno da base do Vasco? Eu acho que é exatamente o que eu coloquei, né? Eu vejo que a base tem uma metodologia, uma ideia implantada desde 2018, que a gente construiu muito respeitando a cultura do clube, né? A história do clube, né? E isso vem sendo respeitado até hoje no futebol de base do clube, pelo Rodrigo, que está como gerente lá da base e com muita eficiência e fazendo o trabalho, dando continuidade ao trabalho que foi elaborado. Eu acho que tem como se fazer um processo verticalizado, Pedrinho. Eu acredito muito nisso, apesar de ter objetivos diferentes, como eu coloquei no início. A gente entende que a ideia de jogo ela facilita para que você traga um treinador adequado, para que você traga jogadores com perfis delineados para cada posição. E essa formação ela facilita a transição quando você tem essa ideia, esse modelo, essa metodologia na equipe principal. Essa transição ela fica facilitada. A gente, infelizmente, tem uma cultura no futebol brasileiro de toda hora estar mudando o treinador e muitas vezes uma contratação de treinador que não é dentro da mesma filosofia do anterior, mesmo da filosofia do clube, né? Da cultura do clube. Isso é muito ruim, porque você não há o desenvolvimento da ideia, né? Então, eu acredito muito que pode se verticalizar essa ideia, essa filosofia, com a ideia, evidentemente, a cada jogo você precisa estudar o adversário, precisa ter um objetivo de vitória que muitas vezes faz com que você, na circunstância do jogo, tenha que fazer um futebol mais reativo, por exemplo. Enfim, são várias ideias, vários sistemas de jogo que possam ser adaptadas ao jogo naquele momento. Agora, evidente que a partir do momento que você tem uma ideia, né, implantada, verticalizada, essa transição fica muito mais fácil para os meninos, fica muito mais fácil para os jogadores o entendimento. Eu vejo hoje na base do clube, por exemplo, o sub-15, o menino vai para o 17, joga da mesma maneira, do sub-20 joga da mesma maneira. Por que não pode jogar da mesma maneira no profissional? Ele tem que entender que a ideia de jogo é praticamente a mesma, que ele pode chegar ali e se adaptar com facilidade. A gente está tendo muito cuidado com isso, Pedrinho. A gente contratou um coordenador de transição, que é o Cadu, que ficou muito tempo no Rival, um profissional extremamente competente, como eu coloquei aqui. Eu acredito muito em planejamento, em método, em organização e pessoas. Eu acho que a gente não consegue fazer nada se não tiver profissionais extremamente capacitados em cada função. O Cadu é um desses profissionais que veio para ajudar nessa transição. Ele é um coordenador de transição. Salve família vascaína, passando aqui para deixar um recado para vocês super importante. Nesse mês de abril tem novidade que você vai poder levar uma grana muito bacana para sua casa. Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xBet, iremos sortear nesse mês 3 Pix, um de R$2.000,
um de R$1.000 e um de R$500. E tudo que você precisa fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e usar o código promocional. Você vai fazer um depósito simples de repente R$1, não precisa ser mais do que isso. E automaticamente você já participará desse sorteio no final do mês. E além de você depositar, você dobra o valor, né, do dinheiro que você vai colocar lá no site. Você pode fazer uma fezinha no Vascão, em algum outro jogo aí que você queira, né? Então corre lá, primeiro comentário fixado, não deixa de participar que você não vai se arrepender. Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!